Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, meus irmãos. Mais uma vez é uma alegria para nós poder estarmos aqui neste santuário, para juntos louvarmos e bendizermos ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como creio ser esta a minha última participação durante este período aqui junto com os irmãos, gostaria de trazer a minha palavra de gratidão a Deus e aos irmãos que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que aqui estivéssemos. Louvo a Deus pela vida do muito digno pastor da igreja, pastor Eduardo, sua muito digna família, e pela vida de todos os irmãos aqui. Louvo ao Senhor porque você tem emprestado os seus ouvidos para que nós, como mensageiros de Deus, viéssemos ser canal de bênção na sua vida. Entre as quais pessoas, ressalto a vida do irmão Wellington, também do irmão Ricardo, pelo que temos amizade, entre outros irmãos que aqui fizemos amizade. O irmão Nelson, onde eu estou hospedado, o irmão Elton, né? Acertei? O Elton, e também o de rosa aqui, o meu amigo Edilon. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. Te convido a que abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos do Espírito Santo, capítulo de número 8. Atos 8, verso 26. Atos 8, verso 26, eu gostaria de fazer uma leitura, e ela é um pouco extensa, todavia você vai ter paciência e nós vamos ler. A Bíblia está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: Levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava, e assentando no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará isso à sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Amém. Queridos e amados irmãos, tenho eu, nestes últimos dias, andado muito preocupado com aquilo que nós estamos vivendo na seara da fé e na igreja de um modo geral, irmãos. E eu penso que aqui, na igreja, o pastor Eduardo tem tido muito cuidado com relação a esse assunto, mas em outros lugares, e também senão aqui, posso dizer assim, tem acontecido nesses últimos dias uma questão muito chata na fé, que à luz da Bíblia a gente precisa entender um pouco melhor. O que é, pastor? É a questão da palavra profética. Como, pastor?
Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que todo mundo, entre aspas, é profeta. Em que todo mundo, entre aspas, sabe dizer, assim diz o Senhor, Deus está mandando dizer que você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. E você já parou para perceber que é só vitória, é só bênção, é só prosperidade, é só coisa boa? Quando, na verdade, quando Deus se presta a falar, quando Deus fala, quando Deus abre a boca, entona as suas palavras, quase sempre não é prosperidade, quase sempre não é coisa boa, quase sempre é juízo, quase sempre é justiça, quase sempre é retidão, é Deus chamando o povo a um concerto, é Deus chamando o povo a uma vida ilibada diante dele. Percebe isso, meu irmão? Vamos ser sinceros, que as pessoas, de um grosso modo, estão à procura de um profeta, estão à procura de, eu vou ligar para aquela irmã porque ela tem uma palavra de Deus para mim, eu vou ligar para aquele irmão, aquele telefone que me deram lá do Brasil, e chega lá e ela não sabe da minha vida, e Deus vai usar ela, e a irmã chega e pergunta para você algumas 2 ou 3 perguntas capciosas, e aí começa a profetizar para você. Veja, é simples profetizar nesse tempo. Por quê, pastor? Porque a psicologia está aí, a psicologia ela dá muitas brechas que a gente aprende a profetizar. Veja, se alguém chegar aqui e pegar aí, eu sou profeta de Deus, e falar assim, escolher um irmão meio gordo, assim como eu, assim como o meu amigo aqui, entre outros aí no meio, chegar assim, irmão, Deus tem uma palavra ao seu coração, fica em pé. Isso aí naturalmente acontece. Quer ver? Fica em pé, irmão. Aí o irmão levanta. Aí ele diz assim, irmão, Deus está me falando que tem uma veia entupida no seu coração, e hoje Deus vai te dar um milagre aí, e você vai sair daqui curado. E aí a igreja faz aquele, e tal. E aí, irmão, para provar que é Deus mesmo, vem aqui, irmão. Aí o gordinho vem, e aí assim, tá vendo? Quando o irmão sobe uma escada, o irmão fica cansado. Mas lógico, irmão, todo gordo quando sobe escada fica cansado. Isso aí, irmão, tá vendo? Tá vendo? Já tem as primeiras anginas aí, vai precisar fazer uma cirurgia e tal. Mas eu estou dizendo que o Senhor está dizendo que estou curando e tal. Quer ver? E cata o bracinho do irmão e começa a correr pelo meio da igreja. Eu já vi isso, irmãos. Eu já vi isso. Começa a correr pelo meio da igreja e daqui a pouco o irmão não vai mentir na frente de todo mundo. E aí, irmão, tá cansado? E nem bota o microfone na boca do irmão direito, irmão, não, estou curado. Certo? Outras palavras proféticas encomendadas, que, olha, avisa para o profeta que fulano de tal está vivendo essa e essa situação. E aí o profeta faz aquele enredo, faz conta aquele caos, aquela história, e às vezes a gente é engodado por isso. Vamos ser sinceros, meu irmão. Quantas pessoas casaram por profecia e hoje separam por revelação, certo? Casou, não deu certo, mas Deus falou, irmão, Deus não se presta a esse assunto. Não, Deus não vai falar para você, case com fulano de tal ou com fulano de tal, não. Deus vai dar ali para você uma regra à luz da Bíblia, o que é uma mulher de Deus, o que é um homem de Deus. Se ela estiver ali dentro, acabou, vamos embora, pode casar e ser feliz diante de Deus. Agora, não, Deus vai falar comigo. E tem gente que vai num culto em busca de uma palavra profética. E se Deus não usar esses famosinhos vasos, como as pessoas dizem, eles não aceitam, meus irmãos. Uma determinada irmã falou para mim, pastor, eu gosto da profecia, é mais fácil da gente entender, pastor. A Bíblia é muito complexa, a Bíblia é muito difícil. Eu digo, irmã, veja lá, cuidado, hein? E aí, nesse caminho, nessa minha preocupação, até como pastor de igreja, que hoje sou pela misericórdia, eu comecei a falar com Deus e o Espírito de Deus revelou ao meu coração aquilo que vamos compartilhar com vocês. E Deus fez eu sentir que o que nós estamos precisando nos dias atuais, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que percepção espiritual. O que é percepção espiritual? É você sentir aquilo que é e aquilo que não é de Deus. É você ter um discernimento daquilo que é Deus fazendo e daquilo que não é Deus fazendo. O pastor disse aqui que quando estava orando, o inimigo tocou o seu pé. Satanás tocou o seu pé. E ele diz, Deus, ele não tira ninguém da oração. Jesus também não, o Espírito Santo muito menos. Então é alguém que não é da parte dos três. Concorda, meus irmãos?
Concorda comigo? Então, nós precisamos ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual para quê, pastor? Para compreender a voz de Deus. Pastor, a voz de Deus é complexa demais. Deus não é um ser falante. Deus não é um ser falante, repito. Deus não fala aos cotovelos. Um culto onde tem lá 20, 30 profecias, Deus não está ali, meu irmão. Deus não está ali. Mas pastor, sim senhor. Deus pensa para falar e dificilmente fala. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus fala, ele tem que fazer. Ninguém mandou Deus falar, mas se Deus comprimir um pouco de ar no seu pulmão, no seu diafragma, colocou ao seu pulmão, um pouquinho de ar tocou a laringe, a faringe de Deus, o céu da boca, o vento no céu da boca, Deus arrumou a língua, pensou e falou, virou profecia, acabou. Deus falou, vai passar, vai acontecer. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entender a voz de Deus. Vamos compreender a voz de Deus, que não é simples de compreensão. Vamos entender um pouquinho o que a voz de Deus tem a falar conosco, meus irmãos? Vai lá no livro de Salmos e vê o que está escrito para mim no Salmo 28. Salmo 29, desculpa. Salmo 29 vem ao meu coração agora e eu quero tentar com você desmistificar aí. Veja aí, o versículo 1, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza de sua santidade. Primeiro, a voz do Senhor ouve-se sobre as... O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas... Vem cá, você já foi aqui em Niagara Falls? Eu acredito que ainda não. Ali no divisa dos Estados Unidos com o Canadá. Ou melhor, você já foi nas cataratas do Iguaçu? Já foi? Quem já foi aí? O irmão ali, o irmão também. Quando você pega aqueles caminhos, eu já estive lá. Você vai indo até um tempo que ou você se molha, ou você ouve. Sim ou não? Quando você vai, eu já estive ali e já me molhei, porque eu queria ir mais a fundo. E quando eu chego em um determinado lugar, parece que a cachoeira vem em cima de nós. Mas não é a água, é o orvalho, é... Quando bate a água, respinga, e aquele respingo vem em você. Lá, eu não consigo conversar nem com um equipamento de som poderoso assim. Você sabia? Eu estava com um pastor, o pastor Benhur e um outro pastor, pastor Marcos, ali em Foz do Iguaçu, e nós começávamos a conversar, daqui a pouco a gente não entendia um outro. Por quê? Porque o barulho das águas era intenso. Agora, quando Deus fala, a voz dele ouve-se sobre as águas. Glória ao nome do Senhor. Veja aí, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Então você pode ir na catarata do Iguaçu, ou pode aqui em Niagara Falls, aquele turbilhão de água, aquela cachoeira descendo, um barulho ensurdecedor. Mas Deus falou, a voz dele é muito maior do que as águas. O 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A verdade é que o escritor aqui está dizendo o seguinte, a voz do Senhor, além de poderosa, a voz do Senhor é cheia de plenitude. A voz do Senhor, quando ele diz, é cheia de majestade, a voz do Senhor é maior e superior à voz do rei. Quem é que tem majestade senão o rei? Sim? O rei tem majestade, tem grandeza, tem triunfo, tem glória, tem ovação ao seu nome. Todavia, a voz do Senhor é muito maior do que a voz do rei. A voz do rei, ela tem majestade. A voz do Senhor é cheia de majestade. O 5, a voz do Senhor quebrou os cedros. Olha isso, irmão. Deus falou no céu e os cedros quebraram. Mas que cedro é esse, pastor? O cedro do Brasil? O cedro da América? Não. Sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. O cedro do Líbano é mais duro do que a aroeira lá de Rondônia, meu irmão. Quem é dessa região aí lá do Brasil? Quem sabe? A aroeira. A aroeira você conhece, é uma árvore frondosa e a madeira mais dura que tem. Madeira de lei, meu irmão. Cega, motosserra a madeira de lei. A verdade é essa. Mas Deus falou no céu, o cedro, peraí, quem está falando é Deus. Peraí, deixa eu quebrar. E pá, quebra. Agora, quando Deus fala, ele não quebra só o cedro como a aroeira lá no Brasil. Ele quebra o cedro do Líbano. A maior dureza em madeira à luz da Bíblia Sagrada. Quando Deus quer demonstrar dureza, quando Deus quer demonstrar firmeza, ele manda os seus escritores usarem a expressão cedro do Líbano.
cedro que tem lá, ou seja, o de lá é mais duro do que tudo. Agora, quando Deus fala, eles se quebram. E não somente isso, veja o versículo de número 6. Ele os faz saltar como a um bezerro. E aqui eu tenho uma visão hilariante da Bíblia. Imagina um monte de toco de cedro do Líbano duro pulando. Pulando, irmão, o que é isso? É a Bíblia, ele os faz saltar. Quem, pastor? Ele faz saltar os cedros do Líbano. Imagina aquela tora de madeira que você não dá conta de carregar, só trator leva, só corrente puxa, mas Deus falando no céu e eles pulando na terra. Glória ao nome do Senhor. Eu não estou falando nada mais, nada menos do que Bíblia para você, meu irmão. Veja ainda o 6. Ao Líbano e a Sirion ele faz saltar como novos unicórnios. A madeira de lei pode ser pesada, a madeira de lei pode ser doída, pode ser aquela madeira mais pesada, mas Deus falou, eles têm que pular igual cordeiro, igual bezerro, igual unicórnio. Glória ao nome do Senhor. Aí a Bíblia diz ainda, versículo de número 7, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Alguém aqui já conseguiu separar a labareda de fogo, irmão? A churrasqueira está cozinhando lá a carne que você gosta, o churrasco que você está pensando em comer depois do culto aqui hoje. Está lá a churrasqueira e aquele braseiro incendido, você é capaz de chegar lá, não, peraí, deixa eu separar essa labareda de fogo aqui. Você não consegue, né? Nem tampouco a brasa você é capaz de separar, porque você toca no carvão, seu dedo queima, mas você precisa de um utensílio, você precisa de um ferro, alguma madeira para tirar um carvão para um lado e outro carvão para o outro. Agora, quando Deus fala no céu, as labaredas se dividem. Quando Deus fala no céu, sabe o que ele faz? Ele faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Irmão, tremer Nova York é fácil. Tremer Tóquio é simples. As placas tectônicas mexem ali e os prédios começam a arruinar-se, a calçada começa a movimentar. Pastor, o homem é capaz disso. Sabe por quê que está existindo muitos terremotos? É lógico que para cumprimento bíblico, mas existe muito terremoto, por quê? Porque o homem está infestando a natureza de coisas que não deve infestar. Deus não fez a terra para a terra tremer, mas Deus sabendo o futuro, Deus sabendo o pecado do homem, a promiscuidade do homem, aonde iria chegar, ele usa o seu filho e diz assim, nos últimos dias vai haver terremoto, para esses homens entenderem que eu sou dominador de tudo. Ou você acha que é Deus que vai lá e fala assim, vou balançar aqui Nova York, vou balançar aqui Tóquio, só para ver eles caindo, só para ver eles... Não! A Bíblia Sagrada nos diz que Deus faz tremer os desertos. Temer Nova York, qualquer balançadinho o prédio cai. Agora imagine Deus lá no céu e diz, eu vou falar aqui, o deserto vai, balançar. Você tem essa ideia da voz de Deus, meu irmão? Você acha que Deus vai emprestar a sua voz para um profeta de mau caráter? Para um profetinha desses por aí, vazinho, que fica de vigília em vigília, e sapateia para lá e sapateia para cá? Irmão, você me perdoa, mas Deus é muito mais poderoso do que essa bagunça que está vendo por aí. Deus não empresta a sua voz a isso. Veja o versículo de número 9. O Senhor faz parir as cervas. Aleluia. Deus falou no céu, a cerva que é a fêmea do cervo, ou o veadinho, como a gente costuma dizer no Brasil, quando ela está prestes a parir, Deus fala no céu, ela pare, e aí nasce o borrego, porque Deus falou. Ela não consegue segurar a voz de Deus. Deus ainda continua na especificação aqui sertaneja do assunto. Deus, quando fala, ele desnuda as brenhas. O que é brenha, meu irmão? Brenha é um arbusto, é uma árvore onde você não pode botar nem a mão, não dá para ver o outro lado. A brenha é uma mata meio fechada ali que não dá para ver nada. Um coelho entra ali por debaixo, você não vê mais ele. Um rato entra ali, você não vê mais uma cobra, você não consegue mais ver, você não está o seu olho nu. Agora, quando Deus fala, ele desnuda as brenhas. Ele faz vir à tona aquilo que não existe, glória ao nome do Senhor. Deus fala, ele abre tudo, glória ao nome do Eterno de Israel. Agora o versículo de número 10. O Senhor assentou-se sobre o dilúvio. Isso aqui me envolve. Aqui eu descubro o sofá de Deus. Deus está lá no céu e diz, eu vou criar um sofá para me sentar. Aí o que ele faz? Diz, Noé, achei graça nos meus olhos em ti. Faz uma arca. E Noé fica 120 fazendo o sofá de Deus.
Noé constrói a arca. Quando acaba de construir a arca, entra para dentro. 382 dias dentro da arca. 110 dias de pau d'água. Chuva. Aquele pau d'água, a arca começa a flutuar. E aí começa a boiar, a sair do solo. Começa a navegar. E Deus diz assim, eu vou sentar agora no meu sofá. Deus assenta-se sobre o dilúvio. O Senhor assenta-se como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O seu povo será abençoado com paz. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então a voz do Senhor não é essas bobeiras que existem por aí não. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre a voz do Senhor, meus irmãos? Quantos querem aqui entender um pouco mais sobre a voz do Senhor? Veja que a voz do Senhor no livro de Jonas, Deus fala tonitruantemente quantas vezes, meus irmãos? Alguém aqui pode dizer? Ou pelo menos chutar? Quantas vezes Deus fala no livro de Jonas? Quantas? 3. Mais que 3? 5. Mais que 5? Segundo os meus estudos aqui, Deus fala no livro de Jonas 19 vezes. Deus falou até no vômito da baleia. Fala ou não fala? Deus fala tão grandemente, meus irmãos, que ele é capaz de utilizar uma baleia, mas é também capaz de utilizar um gusano, um verme. O mesmo Deus que usa um verme é o mesmo Deus que usa uma baleia. Entender a voz de Deus é o que é complicado. Pastor, o que é que tem a ver com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, que você falou aí pra gente? Vamos compreender um pouco mais a voz de Deus. E o anjo do Senhor falou a Felipe, capítulo 8, verso 26. O anjo do Senhor falou a Felipe. Alguém tem dúvida aqui de que a voz do anjo é a voz de Deus, meu irmão? A voz do anjo é a voz de Deus. É a representação da voz de Deus. Deus chama um anjo e diz, Gabriel, vai lá e fala com Maria. Gabriel foi lá e falou, salve agraciado, o Senhor é contigo. Capítulo 2 do livro de Lucas, meus irmãos. Quando ele fala essa palavra a Maria, Maria diz, não é possível que é Deus. Não é possível. Por favor, me dá mais prova do que é Deus. Se Deus te chamou, Deus te escolheu, você vai ser mãe, você vai ser desposada, mesmo assim ataviada para receber em seu ventre a ideia de salvação ao filho, de salvação ao mundo através do Filho unigênito de Deus. Veio pela voz de um anjo. Pastor, a Bíblia Sagrada diz mais acerca de anjo? Diz. A Bíblia diz que quando Jesus foi recebido aos céus, ficaram ali as mulheres ao redor do túmulo, ficaram ali os irmãos ao redor do túmulo, e agora o que vai ser? A Bíblia diz que Deus, recebido por cima nos céus, envia os seus anjos para consolar o povo, até o aparecimento dele. E quando então os anjos estão ali, as mulheres chegam e dizem, cadê ele? Onde ele está? Ele diz, por que buscais o vivente dentre os mortos, ou melhor, entre os mortos? Aqui está uma grande diferença, entre e dentre, capítulo 24 do livro de Lucas. Por que, pastor? Ele não diz dentre, porque Jesus não era dos mortos, ele estava entre os mortos, mas não era dos mortos. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou, glória ao nome do Senhor. Nem procura ele, porque ele já ressuscitou, bendito seja o nome do Eterno. Irmão, quando Deus usa um anjo para falar, é a voz dele, glória ao nome do Senhor. Pastor, Deus vai mandar um ser angelical aqui nessa manhã para poder falar comigo. Deus vai quase entrar por aquelas portas, um ser com vestes talares, com uma coroa resplandecente na cabeça. Ele vai descer aqui com a espada de fogo, vai falar com a gente, senão a gente não vai entender, pastor. Não, meu irmão, Deus ainda tem os seus anjos na face da terra. E quem são eles? Ninguém tira da minha cabeça que eles são os pastores que Deus tem escolhido nessa última hora para ser voz de Deus ao povo. Eu não tenho razão e nem motivo para aqui nesta manhã puxar aqui do pastor, não. Eu não tenho motivo de ovacionar o nome dele, mas ele falando aqui é voz de Deus ao seu coração, meu irmão. Ele é o anjo do Senhor à igreja. Capítulo de número 2 do livro de Apocalipse, vamos lá. Apocalipse 2. Apocalipse 2. Glória ao Senhor. Deus está escrevendo e mandando as cartas às igrejas, mas a carta chega na mão de quem? Do anjo.
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Versículo 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Versículo 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Versículo de número 18. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Capítulo de número 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Antes do rolo ser descido para você, ele já foi descido ao pregador, ao pastor. Então quando eu pego esse microfone para pregar, não é o Géser que veio do Texas. Quando o pastor pega esse microfone para pregar, não é o pastor Eduardo que tem fama de amigo, que tem fama de companheiro, não. É a voz de Deus falando com o seu povo. Irmão, quando Deus usa a voz dele para falar alguma coisa, escreve, porque é profecia. Às vezes você não entende, vou te fazer entender, meu irmão. A Bíblia diz que Caleb, quando volta de espiar a terra, Moisés chega nele e olha para os pés dele e diz: que pé sujo é esse, Caleb? Ele diz: por que, meu senhor? Ele diz: é o seguinte, ó. A terra em que seus pés pisaram, ali será tua por herança. Ele pega aquela palavra como sendo voz de Deus. E era a voz do líder, a voz da liderança. Quando ele recebe aquela palavra, ele guarda no coração. Passa 45 anos. Moisés morre. Imagina o sepultamento de Moisés. Foi lá em cima do Monte Nebo, capítulo 24 do livro de Deuteronômio. Pelo que, ninguém tira da minha cabeça que eles fizeram pelo menos um culto a Deus. Senhor, o Senhor levou o nosso velhinho. 120 anos. E no meio desse povo, quem estava? Caleb. Caleb, quando tentava chorar por aquilo que estava acontecendo, por ter o pastor morrido, por ter o pastor falecido, por ter Josué assumido, ele não dava conta, porque ele olhava para os pés e ele dizia: ele falou um negócio que vai acontecer. Ele falou um negócio que vai acontecer. Quando ele foi transpor os limites, sair da terra em que eles estavam peregrinando, para entrar na terra prometida, para entrar na terra que Deus deu a visão a Moisés, lá no capítulo 24 do livro de Deuteronômio, quando ele vai entrar, meu irmão, parece que vejo, ele diz: aqui, a partir dessa linha, é a nova Jerusalém, é a nova Canaã, é a Canaã que Deus nos prometeu. Peraí, deixa eu entrar nela, mas os meus pés já sabem que ela é minha, os meus pés já sabem que foi Deus que me deu. Por quê? Porque Deus usou um anjo, um pastor. Aquilo que eu estou dizendo para você, essa sim é a palavra profética que você precisa ouvir. E você já viu o enredo dessa gente, meu irmão? Vamos ser sinceros. Você já viu o enredo dessa gente? Eles chegam, eles não respeitam pastor, eles não respeitam ministério, eles vêm profetizando para tudo e para todos. Profetiza, dá casa, dá carro, depois vai embora e o rolo fica para o pastor. Ei, voz de Deus aqui é voz pastoral, meu irmão. Voz de Deus aqui é voz pastoral. O que é que diz a Bíblia? E o anjo do Senhor falou a Filipe. E quando fala a Filipe, fala o quê? Porque a voz pastoral nem sempre é a que você quer ouvir, tá? Filipe está começando o ministério, abrindo obra, desbravando, pregando para lá e para cá. A voz pastoral que vem do anjo diz assim: levanta-te e desce. Você gosta de ouvir desce? Você gosta de ouvir desce, irmão? Ninguém gosta. Quero ver, irmão, te humilha, irmão. Desce, irmão. A voz do anjo foi essa, desce. Além de descer, e aqui depois eu prego outra mensagem sobre descer. Além de descer, não é descer para qualquer lugar, é descer para o deserto. Ei, pastor Eduardo, quando o senhor prega aqui aquelas duras mesmo, aqueles tutãs de Jeová, nego fica bravo aí. Só que é a voz de Deus falando com você. Você acha que Filipe não queria ouvir? Vai para a cidade, faz um grande congresso, prega numa grande metrópole, sobe em cima de um palanque, prega no Areópago, Filipe. Ele diz: não, levanta-te e desce. Mas desce para o deserto, tá bom? Desce para o caminho de Jerusalém que está deserto. Lá não tem ninguém. Mas se é Deus que está falando, pode ir, porque alguma coisa vai acontecer. Eu não sei você, mas eu acredito em profecia, eu não sou contra a profecia. Mas quando aquelas palavras vêm: ei, meu servo, eu estou contigo, vou te dar vitória, eu já sei que já não é Deus. Porque Deus chega e pisa na gente.
Amassa a gente, principalmente quem está com ele, principalmente quem está na madrugada com ele, principalmente quem está clamando a presença dele, chorando diante dele, que principalmente quem está agoniado, meu irmão. Deus não chega massageando, não. Deus diz: levanta, desce para o deserto, rapaz. Você aguenta um pouco mais, você aguenta um pouco mais. A costa ainda não está grossa, não. Apanha um pouco mais, desce um pouco mais para o deserto. Ontem nós estávamos almoçando lá e eu falei uma frase na mesa e uma irmã escreveu, pediu para mim anotar. A frase é essa: o deserto é a faculdade divina da provação. Se você se matriculou nela, a primeira aula é prova. A primeira aula é descer, meu irmão. A primeira aula é se humilhar. Ninguém no deserto chega empinadão, não. Ninguém no deserto chega bonitão, não. Cheguei nesse deserto, vou botar para quebrar, não. No deserto você entra pianinho para sair com a vitória do lado de lá. Agora, se Deus mandou, fique sossegado, que o deserto é lugar de tranquilidade. É lugar de coluna que sai do chão, toca o céu de noite. Mas é lugar de nuvem que durante o dia caminha com o povo para livrar o povo do calor. Quer nesta manhã receber a voz de Deus? Já receba aí, que ela já está sendo falada. Ela já está sendo falada. E se você veio aqui para receber poder, você pediu poder, receba poder de Deus. Se você receber o poder de Deus, adore a Deus e solte, exalte o nome do Senhor. Isso é manhã de avivamento e pentecostal. Não é o Zé da esquina que está falando, meu irmão. Não é o Zezinho da laje que está falando, não. Aqui quem está falando é a voz de Deus ao teu coração. Recebe ela, desce, vai para o deserto. Se humilha mais. Em nome de Jesus, receba a voz do Senhor falando com você. Aleluia. Você acha que Filipe não queria receber uma palavra de vitória? Vai pregar no congressão, meu irmão. Filipe recebeu aquela palavra, teve percepção espiritual para receber. O anjo falou, não me pergunte como falou, mas se falou, falou. E ele ouviu. Levanta-te e desce. Levantar e descer? Tá bom, anjo, eu vou. Quando ele vai, o versículo 27, levantou-se e foi. E eis que o mordomo de Candace, o eunuco, etíope, tesoureiro, homem de dinheiro, cavalgadura, carro, estava indo para Jerusalém. Tinha ido adorar. Quando adorou, estava voltando. Assentou no seu carro e disse: entreguei um dinheiro lá na igreja. Entreguei uma benção lá na igreja. Será que eu vi certo? E começa a procurar. Pega o rolo e começa a ler. Quando começa a ler, o que é que Deus faz? Deus envia mais uma vez a sua palavra. Primeiro, através do anjo. Segundo, através do Espírito. Disse o anjo a Filipe, e ele aceitou. Aí Deus diz assim: vou ensinar ele que eu não falo somente através do anjo. Vou ensinar ele que eu falo através do meu Espírito. Isso aqui me deixa arrepiado. E disse o Espírito. Na minha Bíblia está com letra maiúscula. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta esse carro. Aleluia. O Espírito fala, meu irmão. Fala ou não? O que me deixa doido aqui, sabe o que é? É que Filipe entende a voz do anjo, mas também entende a voz do Espírito. Eu ouvi agora e ali a voz do anjo, desci e cumpri. Agora quem que vai falar comigo? O Espírito. O Espírito falou: chega-te e ajunta esse carro. Ou seja, corre do lado. Corre do lado, rapaz. Põe a perna para funcionar. Corre, Filipe. E o Espírito falou para ele. Quando o Espírito fala, eu tenho que voltar com você no capítulo 13, né? É o 13? Eu tenho que chegar com você no 13 e dizer o seguinte para você nessa revelação. No 13 de Atos. Na igreja que estava em Antioquia, haviam alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Agora, o que me deixa envolvido aqui, sabe o que é, meu irmão? Na igreja em que tem doutores, na igreja em que tem profetas, a primeira voz não é do doutor, a primeira voz não é do profeta, a primeira voz é do
Espírito. Olha aí, meu irmão, havia lá, e a Bíblia faz questão, Lucas faz questão de dizer, na terra do profeta, na terra do doutor, na terra da gente boa, na terra dos apóstolos, na terra dos serviçais, a voz que falou primeiro foi a voz do Espírito. O Espírito Santo disse, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, Deus vai te chamar nessa manhã em nome de Jesus. Isso é manhã pentecostal, isso é manhã missionária, isso é manhã de glória. Então receba a voz do Espírito falando ao teu coração. Pastor, qual é a voz do Espírito da igreja? É quando você começa a sentir a glória do eterno Deus, e aquela igreja fica tomada na unção, no poder, na autoridade. Um dá glória, outro diz aleluia, outro chora, outro canta em mistérios, outro adora a Deus em línguas, outro exalta o nome do Senhor. Ou seja, o pregador tem que parar de pregar porque o Espírito está falando. Nessa manhã deixa o Espírito, deixa eu ver se o Espírito fala aqui nesse lugar. Vamos ver se o Espírito está falando, vamos ver? Deixa o Espírito falar, deixa, irmão. Deixa o Espírito falar. A primeira voz aqui é a voz do Espírito. A primeira voz aqui é a voz do Espírito. Se solte nessa manhã. Se solte nessa manhã. Não há nada que te impeça. O horário não te impede. O almoço não te impede. O pastor não te impede. Deixa o Espírito falar, igreja. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Nesses dias atuais, sabe o que tem acontecido, pastor? O povo tem pegado o Espírito Santo, colocado ele dentro de uma caixinha de sapato, guardado ele debaixo do púlpito. Esse Espírito Santo, a gente sabe cantar, a gente sabe pregar, a gente sabe tocar, a gente sabe dar testemunho, a gente tem internet, ajuda a gente nas mensagens. Fica tranquilo, Espírito Santo, aqui o senhor não precisa fazer nada, a gente faz tudo. Ei, irmão, eu quero passar longe dessas igrejas. Eu quero participar de igreja onde o Espírito tem a liberdade para falar, onde o Espírito tem a liberdade para agir, onde o Espírito tem a liberdade. Ah, irmão, que saudade daquela igreja do Brasil, onde uma irmã começava a profetizar desse lado, a outra começava a interpretar desse lado, um obreiro começava a falar em línguas aqui, a outro irmãozinho lá atrás dava a interpretação. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que eu não sou saudosista, mas eu quero te dizer que ainda nesse tempo Deus resolveu escolher uma igreja em que o Espírito tem a liberdade para falar. Fala, Espírito. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu sou adepto a uma igreja movimentada do Espírito. Uma igreja movimentada do Espírito, irmão. Vou confessar para você. Parei de trabalhar com brasileiro no Dallas. Estou trabalhando com hispano. Temos 18 hispanos na nossa igreja, catalogados, com nome, endereço e telefone. Mas quando eu chego lá para pregar e eu boto para quebrar, não estou ligando. Estou nem aí. Tem 18 crentes, a igreja cabe 70 pessoas, tem 70 cadeiras lá dentro. Às vezes eu prego para mais cadeira do que para crente. No entanto, a primeira voz lá é a voz do Espírito. Meu pastor José Villa-Lobos há um canela de fogo, espiritualmente falando, não nessa modernidade que está sendo usada, essa nomenclatura, não. Por quê, pastor? Eu começo a pregar aqui, irmão, ele começa a saltar do lado de lá. Você vê um velho de 76 anos que ele tem, pulando, adorando a Deus. Isso não é possível. E aí eu fiz questão de ver. Falei assim, deixa eu ver se ele está chorando. E quando eu chego perto dele, a lágrima está no olho dele. O marejo está no olho dele, a água está lá, a lágrima está lá. Eu falo assim, não é da carne isso, meu irmão, não pode. Quando é da carne é só barulho, movimento e não tem unção, não tem graça, não tem lágrima. Mas aqui nessa manhã eu estou vendo que tem gente dando lugar e eu estou vendo que tem gente usando lenço aqui nessa manhã. Ou seja, o Espírito tem liberdade para falar. Quando ele fala, ele toca o coração. Se prepare hoje, o Espírito tem liberdade para falar. O Espírito tem liberdade para falar. Se ele tem, dá lugar para ele agora, meu irmão. Se ele tem, dá lugar para ele nesse momento. Se ele tem, deixa ele balançar a tua alma. Senhor, sacode essa casa aqui agora, Jeová. Sacode essa casa aqui agora. Sacode a 162 da Main Street com poder e autoridade. Enche! Deixa o Espírito falar, igreja. Deixa o Espírito falar. Enquanto ele fala, você é curado. Enquanto ele fala, você recebe dons. Enquanto ele fala, você é renovado. Enquanto ele fala, você é batizado. Enquanto ele fala, Satanás perde e a igreja vence.
Olha ele falando, olha ele falando, olha ele falando. Deixa ele falar, irmão, deixa liberdade. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, o Senhor tem liberdade aqui, o Senhor tem liberdade aqui. Se o Senhor quiser falar, eu nem prego mais. Se o Senhor quiser falar, eu nem prego mais. Espírito, solta-se. Espírito, viaja aqui. Espírito, voa aqui. Espírito, fala, 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 fala. Espírito Santo de Deus, fala nessa casa. Enquanto o Espírito fala, irmão, vem liberdade ao seu coração para adorar. Deus é Espírito, e onde estão aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E se há liberdade do Espírito aqui, se solte, deixa ele falar. Oh glória, oh glória, oh glória. Devia sendo comende garamando e te vai chemende gemenderesi. Uremende bito rimende candaramandai chobe de candalai tobe de que siderebe candará. Receba renovo de Deus aí, irmão. Momento como esse, nessa manhã, a melhor coisa que o pregador tem a fazer é se deixar você levar-se pelo Espírito. É deixar o Espírito Santo falar, é deixar o Espírito Santo arder. E quando ele fala, o negócio acontece. E quando ele fala, a glória desce. E quando ele fala, o poder incendeia o nosso coração. Você veio buscar poder, receba poder. Você pediu glória, receba glória. Se você receber, adore a Ele, porque Ele merece. Ele está aqui nessa casa. Fala, Espírito. Chamando a gavas. Vai mande quebrias, vai mande quebrias. Eu não sei se eu continuo a pregar, irmão. Eu não sei se o Espírito continua a falar. Eu não sei mais nada. Eu não sei. Eu não consigo ter postura diante da voz do Espírito. Não dá para se posicionar diante da voz do Espírito. Não dá para se posicionar diante da voz do Espírito. Diante da voz do Espírito eu tenho que me jogar, eu tenho que me entregar. Eu tenho que baixar o freio de mão, mandar ele dirigir, deixar ele conduzir.
O anjo fala? Fala. O Espírito fala? Fala. Quem mais fala, pastor? Quem mais fala? Se o anjo fala, se o Espírito fala, traduzindo a voz de Deus, a palavra tem a sua vez. Pensei que o senhor não ia falar, pastor. Sim. O anjo falou? Falou. O Espírito falou? Falou. Quem mais fala? Versículo de número 32 e 33, capítulo 8 de Atos. E disse ele: como poderei eu entender se alguém não me ensinar? Rogo, Filipe, que suba no meu carro e se assente. E o lugar da escritura que lhe era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará isso à sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. O que é isso, pastor? O Espírito falou, o anjo falou, a palavra não poderia ficar por debaixo. A palavra diz, eu vou falar também. Eu vou representar a voz de Deus. E quando ele abre, foi por coincidência, meu irmão? Não. Porque a palavra é a voz de... O anjo nunca vai falar aquilo que não está na... O Espírito tampouco vai dizer aquilo que não está na... Tem gente que diz, o Espírito Santo me falou que eu tenho que fazer isso, mas não está na Bíblia e o anjo não disse. Não está na Bíblia, o anjo não disse, não é a voz de Deus. Voz de Deus é aqui, ó, palavra, Bíblia. Ipsilíteres, ou seja, tudo, conteúdo completo. Porque tem gente também que se assegura na palavra, como o pastor diz isso, em textos isolados. Pega um texto lá sozinho, que não tem nada a ver. Não lê o contexto. Aí diz, não, Deus está falando que é para mim ir. Vamos ser sinceros, vou trazer uma outra ideiazinha. Esses profetinhos aí por aí, que quando fica sabendo que alguém vai para o Brasil, ou está com vontade de ir para o Brasil, ele chega e diz, ó irmão, não vou nem profetizar. Só vou ler aqui Abraão, ou melhor, Gênesis capítulo 12, verso 1. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para onde eu hei de te mostrar. E usa a palavra porque está sabendo de algo. Usa a palavra para falar, para dizer, porque está sabendo. Encaixa o texto e não deixa a palavra por si só trazer o seu cumprimento como voz de Deus. A palavra trazendo o seu cumprimento como voz de Deus, ela fala comigo e ela cumpre aquilo que lhe apraz. Não é o que me apraz. A diferença da igreja e de um teatro, até por ser as cadeiras almofadadas e tudo muito bem, pode só botar um telão aqui e vir um teatro. A diferença é que no teatro você vai assistir o que você quer. Você escolhe o filme. Ou no teatro você escolhe a cena. No cinema você escolhe a cena. Aqui não. Aqui você vem para ouvir Deus falar com você. O que Ele quer falar. Não o que você quer ouvir. Vamos ser sinceros? Para ganhar um dinheirinho, o profetinha chega e te profetiza vitória. Ó, irmão, Deus está me falando, eu já vi isso muito aqui na América. Deus está me falando que vai te dar uma companhia. Aí o crente fica todo no sapatinho, por quê? Porque está ajudando uma irmã a limpar a casa lá. Tem maior vontade de ter um schedulezinho de casa. Aí daqui 6 meses, ó, Deus falou comigo, vai me dar uma companhia. Aí já começa a fazer divisão, rebelião. Já conversa com um, já rouba a casa da patroa. Eu sei como é isso, irmão. Eu moro aqui. Começa um rolinho ali, outro rolinho aqui. Daqui a pouco, ó, Deus falou que ia me dar uma companhia. E deu mesmo. Palavra, meu irmão, tem que ser cumprida naquilo que lhe apraz. Não naquilo que me apraz. Está entendendo? Quando o escritor Jeremias está a escrever as palavras proféticas que o eunuco, o rico, o mordomo mor, o etíope está lendo, ele não sabia que ia fazer o reflexo daquilo que estava fazendo. Quando Isaías debruça-se por cima dos papiros, pega a pena, pinça a pena num pouquinho de tinta feita de ervas da época, escreve no papiro com muito cuidado para ser traduzido depois, sem saber ele também que seria traduzido, mal imaginaria ele
de que aquilo serviria para alguém no futuro. Mal sabia ele que nessa manhã eu estaria pregando isso para você. Agora, a palavra tem o seu cumprimento devido. Quando a inspiração vem a Isaías para escrever, Deus já sabia. Um dia eu vou encontrar um mordomo, um etíope no caminho. Isso vai servir. Escreve, Isaías. Um dia o meu servo vai estar pregando uma manhã missionária no último dia de março, lá em Marlboro. Escreve, Isaías. Porque Deus sabe. Deus conhece. Então a palavra lhe apraz. A palavra vem por causa do que ele quer. A palavra cumpre o que ele quer, o que ele deseja. No ano de 1925, se eu não estou enganado, um cidadão chamado Werner Keller escreveu um livro. E ele colocou esse livro porque ele era ateu, ajudou Hitler na guerra, fez e aconteceu, matou gente, um cara truculento, mau. Escreveu um livro. A Bíblia não tem razão. Postou esse livro, vendeu. Os alemães compraram esse livro. Ninguém mais traduziu esse livro depois. Por quê? Porque no ano de 1954, ele descobriu que estava com câncer. E o câncer tomou a língua dele, ele não conseguia falar. Só escrevia. E Deus se encontrou com ele. Quando se encontra com ele, Deus diz, você vai morrer, mas escreve o seu último livro. E ele começou a escrever. E quando escreve, um dia antes de sua morte, ele chama o seu neto e diz, quando eu morrer, você divulga esse livro, você põe esse livro para vender. Você lança esse livro, quando eu morrer. E aí, morreu, 2 dias depois, o neto vai lá, pega e descobre essa literatura e lança. E o neto não sabia que título dar, porque o livro é escrito sem o título. A primeira coisa que você tem de um livro são os capítulos, depois o título. O neto pega, crente, servo de Deus. O vô tinha conhecido a fé, tinha conhecido o evangelho. O neto diz, não tem outro nome para pôr no livro senão. E a Bíblia tinha razão. E lançou no ano de 1955 esse livro. Não sei se você tem, eu tenho. Werner Keller. E a Bíblia tinha razão. Sabe o que eu quero te dizer? Para tudo, a voz de Deus tem razão através da palavra. Aqui tem resposta para tudo. Caiu as torres gêmeas lá e o povo vai daqui, vai de lá, daqui a pouco começa. Está escrito na Bíblia. Acontece alguma coisa no mundo, todo mundo diz, está escrito na Bíblia. É cumprimento bíblico. Por quê? Porque esse livro não é um livro qualquer de prateleira. Não, nem tampouco mais vendido do mundo. Ele é a voz de Deus falando com o homem. Está aqui, é voz de Deus, creia. Aguenta, segura essa palavra, guarda ela, como nós aprendemos na escola bíblica, guarda no coração e pratica a palavra da verdade. Está entendendo isso, meu irmão? O anjo falou, o Espírito disse, disse. E a palavra não ia ficar por debaixo, não. A palavra diz, eu vou falar também. E a palavra fala. Quando a palavra diz, o menino não entende. O menino não entendeu. O pregador maratonista, que é Filipe, que correu ao lado do carro, agora está dentro do carro e está dizendo, não, mas agora tem uma outra voz que pode ser trazida para você. Você não entendeu a voz da palavra, mas eu estou aqui. E eu sou uma terceira, ou melhor, uma quarta voz que pode ser muito significativa para você. E ainda bem que eu estou dentro da sua carruagem agora. O que é que vocês iam me dizer, Filipe? E Filipe diz assim, agora entra a voz da pregação. Porque tem a voz do pastor, que é a voz do anjo. Tem a voz do Espírito. Tem a voz da palavra. Mas a voz da pregação também tem o seu efeito. O que é a voz da pregação, meu irmão? É a tradução daquilo que as pessoas não entendem. Por isso, quando você pregar, cuidado, viu? Não vai contando, não, eu vou lá, leio um versículo, falo uma bobeira lá e dá tudo certo. O pregador que se preza, ele tem que oferecer aquilo que ninguém oferece. Ele tem que pregar aquilo que ninguém prega. Eu me cuido e me policio demais, por pregar aquilo que ninguém prega, irmão. Fico com medo, Senhor. Eu vou falar com a sua igreja, com a noiva do Cordeiro. Vou levar uma água com açúcar para a igreja? Para. Eu vou descobrir alguma coisa, me dá alguma coisa. E vou lá e leio. Minha Bíblia é toda marcadinha. Dá uma olhada aqui, ó. Toda marcadinha, tem detalhe. Eu vou risco, faço a pontuação, boto aspas, passo atrás de baixo, circulo. Sabe o quê? Eu preciso fazer como a voz do pregador. Imagine você, se Filipe não sabia do que estava falando, a voz de Deus. Imagine. Correndo lá, ouvindo. Está lendo Isaías. Espera aí, entra para dentro. Ele pega e entra dentro da carruagem. A carruagem caminhando. O barulho das rodas batendo no desertão. Aquele solzão causticante. O eunuco cheio de colar, cheio de ouro, com
um rolo aberto. E Jeremias diz, o Filipe diz assim, eu sei do que está falando aí. Eu tenho interpretação. Eu sei do que está dizendo aí. Sabe? Aí ele diz, então fala para mim, a escritura que eu estou lendo aqui, ele está falando dele ou está falando de outra pessoa? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Vê o versículo de número 34. Rogo-te de quê? De quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E aí a voz da pregação está exatamente no versículo de número 35. Então Felipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou Tem 3 coisas nesse versículo. Primeiro, e abrindo a boca. A voz da pregação não será manifesta se você não abrir a sua boca, ô crente. Eu sou um pregador, pastor, eu prego. Prega? Eu prego com o meu testemunho. Você pode pregar com o seu testemunho para o seu vizinho, as pessoas devem te conhecer, você deve pregar pelo seu testemunho. Todavia, para anunciar a Jesus, você tem que abrir a boca. Pastor, eu tenho vergonha. Duvido que você tenha vergonha de falar, Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Duvido que você não sabe falar, Jesus love you. Eu tenho feito um compromisso aqui nessa América, aonde eu passo nos pedágios aqui, você pode ver, a maioria dos pedágios aqui nos Estados Unidos ou é velho, ou é gente de outra raça, ou não são americanos, ou são indianos, ou são vietnamitas, eu já vi muito vietnamita, ou são velhos. Meu irmão, essa gente, eles precisam de uma palavra. E numa palavra Deus pode trabalhar o dia inteiro. Você já viu como os americanos pegam aqui aqueles tickets? Ele pega e puxa da mão e vai embora, e nem fala com a pessoa. Seja uma voz de diferença, abra sua boca. Quando você pegar o papel e dizer, Jesus love you. Vai pagar o pedágio? Jesus love you. Você não sabe dizer, Jesus love you? É só dizer, abra a boca. Agora, eu vou pregar. Vai, com a boca fechada? Como é que se prega com a boca fechada? Felipe não ficou fazendo mímica, Jesus te ama. Não, Felipe abriu a boca e disse assim, eu sei o que está falando aí. Segunda coisa no versículo, começando nesta escritura, isso aqui impacta a gente, impacta. Por quê, pastor? Veja aqui, tem muita gente que não está começando a pregar nesta escritura. Precisamente no livro de Isaías. Consideram o livro de Isaías como um livro profético. E o é. Todavia, a profecia de Isaías só tem uma direção. Qual? Cristo. O profeta é messiânico. Começando nesta escritura. Qual? Isaías. Eu não sei como ele começou. Mas ninguém tira da minha cabeça que ele diz assim, puxa um pouquinho o rolo mais para baixo, lê um pouquinho que está escrito lá em cima, no 7. Vê o 7 e o 14, vê o que está escrito lá. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e botará o seu nome de Emanuel. Você sabe quem é Emanuel? Emanuel é Deus conosco. Conta mais. E ele diz assim, está escrito no capítulo 9, no versículo 6, a seguinte expressão, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por quê? Porque a terceira parte que eu quero comentar é essa, anunciou-lhe a Jesus. O que tem de pregador que não está anunciando a Jesus não está escrito no gibi. O que tem de pregador que entra por ali, entra por aqui, faz daqui, faz ali e não põe Jesus no meio, meu irmão. Sem Jesus no meio não dá. Sem Jesus na sua pregação, a sua pregação é invada de vício. Ela está viciada e ela não caminha e não desenvolve, meu irmão. Agora anuncia Jesus para você ver o negócio. Anuncia Jesus, bota Jesus no meio. Bota Jesus no meio, bota Jesus no sermão, bota Jesus na história, bota Jesus na vida, bota Jesus na casa, bota Jesus na família, bota Jesus no trabalho, bota Jesus no meio para você ver o que acontece, rapaz. Pegou a escritura, não foi para achar nela detalhes, riquezas de detalhes, até porque ele está diante de um pecador que não quer nem saber disso. O pecador só quer saber de Jesus. Eu imagino que ele vem vindo, e só para a gente acelerar, ele chega no 35 e no 6 e ele diz, está escrito aí, águas arrebentarão no deserto, e ribeiros do ermo, falando acerca da seca que é o mundo, do deserto que é o mundo, mas do nada aparecerá no cenário um oásis chamado Cristo, a fonte que salta para a vida eterna, a salvação que o mundo precisa. E ele vem trazendo, Já dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, né?
66 capítulos. 39 falando acerca do advento messiânico. 27 falando das atuações dele. O 43 é uma expressão máxima da atuação dele. O que está dizendo? Diz assim, olha, eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quem é que falou isso, meu irmão? Primeiro, quem é que reme? Jesus. Quem é que pagou o preço na cruz do Calvário para remir a gente? Agora, quando ele está em vida, depois de ter remido, sabe o que ele faz? Ele diz, chamei-te pelo teu nome. Aí Jesus diz assim, não fostes vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vós deis fruto e o vosso fruto permaneça. E aí, o chamei-te pelo teu nome. Eu nunca vi Deus chegando assim e diz, cobrador de impostos, vem. Eu nunca vi Jesus chegando assim e diz, pescadores, vem. Não, Jesus chega ao João, Pedro, Tiago, vem, segue-me. Mateus, ou seja, Levi, Matias, vem, levanta e segue-me. Ou seja, Jesus não chama ninguém por apelido, ele te chama pelo teu nome. Ele não chama, ei, psiu, eu estou precisando de alguém aqui, não. Ele te chama pelo teu nome. Se ele não puder saber seu nome, ele não é Deus. Agora, se ele sabe, adore-o, porque não só sabe o nome, mas sabe todos os fios de cabelo que tem na sua cabeça, o número do seu sapato, o número do seu RG, o número do seu CPF. Ele sabe o teu endereço. Ele é Senhor. A ele honra, a ele glória, a ele louvor. Nesta manhã, receba o poder da palavra e pregue Jesus, igreja. Pregue Jesus. Pregue Jesus. A voz da pregação. Imagine você, se a voz da pregação não fosse manifestada. Se a voz da pregação não fosse manifestada, nós não estávamos aqui. Ou você aceitou Jesus por uma visão que você teve de noite. E Deus se apresentou e falou, vai para a igreja, vai na 162 da Main Street. Vai ter um pastor lá, um mineiro lá. Vai lá, fica junto com ele, vai ser crente. Não. Sabe por que você aceitou? Porque tinha um pregador doido. E aqui me fico envolvido nisso, irmão. Quantas e quantas vezes lá no Brasil, eu menino ainda, comecei a pregar com 14 anos de idade, subi em cima de uma caixa de tomate. Eles colocavam aquelas caixas resistentes na rodoviária, com audifone, com microfone ruim. Um fiozinho ligado numa caixa, meu irmão, ligado na tomada do taxista. Eu me lembro disso como criança. Fazia uma volta de crente, uns 15 crentes. E tá lá o Gés, falando que Jesus foi ali, volta já já. Falando as coisinhas que ainda estava começando, engateando a Bíblia. Subia em cima daquela caixinha reforçada de tomate e começava a dizer, Jesus te ama, bêbado. Jesus te ama, prostituta. Quantas e quantas vezes o pastor Valmir me ensinou de Gés. Prega sobre Jesus, o último passageiro do ônibus. Jesus, você que vai viajar agora. É o Jesus que pode ser o último passageiro desse ônibus. Ele pode entrar com você na última estação e conseguir fazer sua vida chegar a bons portos espirituais. E o pastor Valmir me ensinava a pregar isso e eu inventava um monte de coisa e pregava. Sabe o que eu estava dizendo, meu irmão? Eu estava anunciando a voz de Deus através da pregação. Você às vezes não se lembra, mas lá na sua cidadezinha você odiava os crentes, você não gostava dos crentes, mas pela loucura do evangelho, como disse o pastor ontem, aprove o Senhor resgatar a muitos pela loucura da pregação. Em nome do Senhor, seja um pregador, obreiro, prega a palavra, instes a tempo, a fora de tempo. A palavra do Senhor, ela é que faz a diferença. Se você não abrir a tua boca, meu irmão, para pregar, ninguém vai mais pregar. Se você não clamar, as pedras vão clamar. Se você não falar, a jumenta vai falar. Mas fale a pregação do evangelho. Prega, rapaz. Pastor, o senhor está louco? Porque aqui na América não dá para fazer isso. Dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. Esses dias eu estou orando, Senhor, por favor, me dá a oportunidade de fazer um ar livre nessa terra. Se nunca ninguém fez, eu vou fazer uma loucura e vou fazer. Quero fazer um ar livre aqui no Texas. E aí o Espírito de Deus falou, não, calma que eu trabalho. E aí um irmão me convidou para ir no aniversário da filha dele. Ia ter uma parrilha assada, uma carne assada aí. E nós chegamos lá. Eu vi que tinha muito pecador. Eu falei, irmão, posso fazer uma oração e trazer uma palavra a eles aí? Se pode, pastor. E foi debaixo de uma árvore, assim, no quintal dele. E aberto, assim, um campo, assim. Eu disse, aqui mesmo, Jesus. E aí comecei. Antes de orarmos aqui para a criança, eu quero dizer para vocês, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem microfone, sem nada. E aí eu comecei a falar, e pregador pentecostal, quando começa a falar, pastor, quando começa a falar, é difícil parar.
E eu comecei a falar, eu vi que o povo estava recebendo, eu falei, Jesus, é aqui mesmo. E eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus falando no meu coração. Você não pediu ar livre? Você não pediu ar livre? Agora tira foto disso aí, pede sua esposa tirar foto. Eu dei uma paradinha e falei, tira foto de todo mundo aí, ó. Vamos botar na internet para todo mundo ver que aqui dá para fazer ar livre também. Agora, a gente se reúne para fazer churrasco. A gente vê o americano do nosso lado lá fazendo churrasco. Você não pode reunir o povo, fazer um culto na sua casa, lá fora, para eles verem. Tem um povo doido aqui cantando ao Deus deles, uns benditos como a gente diz lá no Brasil. Você não pode fazer isso, meu irmão. Umas casonas cheias de espaço aí. Faz lá um tablado, cobre a piscina, sei lá, faz alguma coisa, reúne o povo à volta da piscina, começa a cantar lá. Eu duvido que um americano vai olhar pela janela e dizer, eu não sabia que esse brasileiro era doido desse jeito. Ei, por favor, pregue. Instes a tempo e a fora de tempo. A voz do Senhor é conhecida pela voz da pregação. Se ninguém tivesse pregado para você, você não estaria aqui. Se você não tivesse aceitado a Jesus, lá talvez na sua tenra idade, por um irmãozinho pregando em cima de uma caixinha de tomate, você não estaria aqui. Mas Deus escolheu os seus para pregar, para anunciar. Imagine o Filipe em cima do carro, olha, está dizendo assim, 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 Jesus esteve entre nós, varão profeta, poderoso em obras, palavras, fez, regozijou-se conosco, tal. Os príncipes da sinagoga mataram ele, e quando encaixa a palavra, a voz da pregação é manifestada como a voz da palavra, como a voz do Espírito e como a voz do anjo, entra uma quinta voz, e com ela eu paro, que essa aqui me deixa, peraí. E aqui a gente faz um ponto de raciocínio. A Bíblia diz que depois que ele anunciou Jesus, caminhando eles, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Ou seja, dá-me a entender que a palavra da pregação, que a voz de Deus através da pregação foi completa. Porque nós muitas vezes entregamos o evangelho, mas não entregamos na completude. A gente diz, Jesus salva. A gente prega, aquele que crer será salvo. Mas tem um complemento do versículo, que Filipe pregou. Ele diz, aquele que crer e for batizado será? Aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, a palavra que eu prego, a palavra que eu ensino, a palavra que eu passo, a voz da pregação, ela deve ser completa. Filipe falou, depois que você aceite, você tem que se batizar, porque sem batismo não vale nada. Quando isso aconteceu, entra a quinta voz. Qual, pastor? A voz da consciência. A água está lá, como era costume no meio do deserto, para dar água aos animais, para dar água à cavalgadura, para ali por um momento, no silêncio daquelas palavras, talvez trocando uma ideia ali acerca de outros detalhes, o eunuco diz, tem água aqui. Quem impede de eu ser batizado? E aí entra a quinta voz, que é a voz de Deus. Qual? A voz da consciência. Deus fala através do pastor, do anjo. Deus fala através do Espírito. Deus fala através da palavra. Deus fala através da pregação. Mas Deus ainda deixa se falar através da consciência. Ninguém falou para ele, vai, batiza agora aqui, chegou a hora de você batizar. Não, a consciência dele falou mais alto. Ele diz, a água está aí, eu posso batizar? O que me impede de batizar? O que me impede de descer as águas batismais? E aí Filipe, cheio de Deus, diz, se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se é lícito. Ele diz, creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, a voz do pregador nessa hora, eu choro. Porque a melhor coisa para um obreiro, pregador da palavra, é poder ter o privilégio de ver aquele que ele ganhou ser batizado em águas. Você ali naquele momento, você jubila. O culto que deveria ter mais comprometimento e mais lágrima, deveria ser o culto do batismo, de felicidade, irmão.
Você resgatou uma vida do vil pecado, da vã maneira de viver. Trouxe ela para o caminho da luz. Por Jesus ela foi salva. Agora ela é batizada em águas. Aquilo, o Felipe fica todo cheio. Aleluia. Eu acredito que Felipe diz, meu Senhor, obrigado por essa alma que eu estou ganhando. Não tem problema, vamos batizar. Desceu, mas não tinha capa, pastor. Como é que batiza sem capa, irmão? Essas liturgias são nossas. Na época, o que ele fez? Ele chegou a hora, vamos batizar. Desceu ali, eu não sei como é que foi esse rio. Se foi íngreme, se foi como uma praia, eu sei que ele desceu as águas. E o que ele fez? Ele batiza o irmão etíope, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ou seja, a voz da consciência vai falar no meio do povo de Deus aquilo que verdade é como doutrina e que aquilo que verdade é que não foi ensinado, que não foi passado, que não foi entregado. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus fala através da sua consciência também. Sabe aquele momento em que o pastor não está por perto, em que o Espírito Santo diz assim, meu filho, eu vou ver se a tua consciência está boa para saber discernir o que é bom e o que é mal. Aí quando você sente que não é de Deus, você se desvia. Você sente que não é de Deus, você se afasta. Por quê? Porque a sua consciência está ativa, a sua consciência está viva. Tem muito crente por aí, meus irmãos, onde eu tenho andado, e muitos por aqui também, que a consciência já está cauterizada. Satanás já cegou o entendimento, já botou o ferro ali, e aquilo cauterizou, não sente mais nada, não toca mais nada. Mas aqui, em nome do Senhor Jesus, você tem entendido que Deus fala através da sua consciência. Tem uma consciência pura, tem uma consciência sã, e em nome do Senhor, ouça a voz de Deus através da sua consciência. A Bíblia é enfática com relação a isso. Não é voz do coração, e nem o que a gente está usando muito nos dias de hoje. Pastor, eu não senti paz no meu coração. Não é. A voz de Deus não é no coração. A voz de Deus é na alma e na consciência. Ah, pastor, eu não fui para o Brasil e tal. Alguns irmãos até comentam aí se eu perdoo porque não sabe tanto. Mas, pastor, eu não senti paz no meu coração para fazer, por isso não fiz. Ou, pastor, senti paz no meu coração e fiz. Não. Deus fala a consciência e a alma do homem. Não é paz no coração que vai fazer você fazer ou não. É a voz de Deus falando a sua consciência. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi audissonantemente a voz de Deus até quando eu estava tomando banho. Um dia eu estava com um problema tão difícil, tão complicado, eu estava chorando e sem segredo, meu irmão, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, o pastor Géser vive pela fé. Eu não trabalho, eu tenho ali a igreja e eu dou assistência à igreja e viajo pregando o evangelho em todo o mundo. Esse ano já fui 2 vezes no Brasil para pregar. Uma vez em Cuiabá e outra vez no Rio de Janeiro. Pregando a palavra do Senhor e vivo isso por fé. Por fé. Amém? Com isso, quero te dizer, eu estava numa agonia financeira tremenda. Porque agora, final de ano e começo de ano, irmão, ninguém convida a gente. A gente está parado. Não viaja, eu fiz as agendas minhas no Brasil, Deus me abençoou lá, me convidaram em janeiro, 4 de janeiro, preguei em Nova Iguaçu, agora em fevereiro preguei lá na Umadeca, em Cuiabá, no Grande Templo, e por aí vamos. Agora em março aqui estou com o pastor, e assim embora. Dia 8 vou no Brasil, prego em Guarulhos. O que acontece? A gente vive por fé, e eu numa agonia financeira terrível ali em São Paulo, sofrendo, ainda solteiro. Eu disse, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. E nessa Deus não falava nada. E eu peguei o carro e fui até um amigo. E esse amigo era deputado federal, hoje não é mais, mas era deputado federal. E ele ia estar no hotel em São Paulo e eu cheguei, conversei com ele e disse, Géser, eu não estou podendo fazer muito por você dessa vez, me perdoa. E eu fui embora quase que com o carro na reserva para poder chegar. Eu não sei se aconteceu com vocês isso já, mas eu chegava nas descidas, colocava o carro na banguela, irmão, para não gastar gasolina, para poder chegar mais longe. Era assim. E aí, pastor, cheguei e não consegui aquilo que pensava conseguir. E aí entrei dentro do carro, eu estou chorando, indo embora. O vidro fechado, o centro de São Paulo, e eu na lágrima, nos berros, de dentro, eu não aguento mais, vou arrumar um emprego. E aí eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio, uma música da irmã Rose, ela cantava assim, se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz.
Eu parei o carro, na onde eu estava, na avenida. Os caras começaram a buzinar, desviar, liguei o pisca-alerta e comecei a urrar. E joguei-me sobre o volante e disse: Senhor, obrigado por falar comigo dessa forma. Você esperava, meu irmão, que tanta coisa ia acontecer para Deus falar com você? Deus usa um rádio lá, uma irmãzinha cantando. Você nem sabe de onde ela está, nem sabe onde foi que alguém comprou aquele CD. Mas você sabe que Deus está falando com você naquela hora. A voz da consciência fala com você, meu irmão. Davi está lá no reino, olhando para lá, olhando para cá. Deus deu ouro, Deus deu prata, Deus deu bens, Deus deu tudo para ele. E ele está lá, pensativo. Eu creio que Davi era um camarada saudosista, de um coração gigante, de uma mente enorme, de um sentimento muito glorioso diante de Deus. Poeta! Ele está pensando no passado. E quando ele pensa no passado, ele diz assim: rapaz, saudade de Jonatas. Jonatas era meu amigo. Velho já, avançado em dias. Jonatas era um camarada bom. Não mereceu a família em que nasceu. O pai dele, mas Deus o tenha. E aí sai. Depois disse assim, virou numa esquina lá do palácio e encontrou Ziba. Quando encontra Ziba, diz: Ziba, chega aqui. Ziba, tem alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? Eu lembrei-me da aliança que eu fiz e minha consciência está falando. Tem alguém que eu possa ajudar? Sim, meu senhor, pelo que eu conheço aqui do reino, que eu conheço bastante gente aqui, tem um aleijadinho de ambos os pés. Ele está lá em Lodebar, na casa de Maqui. Ele está vivendo de favor lá. Ele é neto de Jonatas. A parteira pegou ele, saiu correndo, trupicou, caiu em cima dele, quebrou os pés dele, e ele não consegue andar, é manco. E o senhor sabe, o senhor não gosta muito de aleijado, deixa para lá, rei. Prepara a minha carruagem. Eu vou tomar um banho ali, vou colocar minha roupa, e nós vamos fazer uma viagem até Lodebar. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A tua consciência está fazendo você fazer o certo? A consciência tua é a voz de Deus falando no teu coração e a tua mente? Hã? Ah, pastor, eu devia ter ajudado, não ajudei. É Deus falando. Eu devia ter feito, não fiz. Ainda dá tempo, é Deus falando. Eu tenho hoje, mas alguém me ajudou. Eu ajudei um irmão no Brasil a tirar o visto para vir para a América. E esse irmão até hoje não fez uma ligação para mim. Mas na hora vai chegar. O momento vai chegar. Pastor, o senhor é cruel, né? O senhor mata na hora. Eu disse, não. Eu fiz, eu plantei, já colhi muito, mas Deus ainda tem seus planos. Deus não escreve certo em linhas tortas, Deus escreve certo em linhas certas. A consciência dele um dia vai lembrar. Um dia ele vai acordar dessa indecisão e vai ouvir a voz de Deus. Davi toma o banho lá, só para enfeitar para você, tá? Entra dentro da carruagem e parte em direção a Lodebar. O aleijado está vivendo os seus piores dias. Vivendo de favor, a Bíblia é enfática. Vivia à mercê da vontade de Maqui, sofrendo. Terra do esquecimento, Lodebar. Ninguém ia lá. Abandonado no interior. De repente a poeira levanta lá no deserto. Maqui diz, tem alguém chegando aí, vai. Tem quem está chegando aí? Está alguém chegando. E é carruagem grande, que é uma poeira levantando maior. E aquilo vem chegando, e vai chegando mais. Não, peraí, é o rei, é alguma coisa de rei. Está vindo aí na frente os arautos, estão vindo aí com trombetas, alguma coisa vai acontecer. E eles estão vindo aqui para casa. Eu acredito que Maqui vai lá e esconde o aleijado. Fica aqui, não dá um pio, eu vou atender o rei. Quando chega o rei, aleluia. Quando chega o rei diz, aqui é Maqui, casa de Maqui? É. Tem um aleijado aí? Pois não, meu senhor. Aqui estou eu. Se não, eu quero um aleijado. Tem um aleijado morando aí. Não é comigo que o senhor quer, não, o senhor não veio cobrar imposto, não. Eu disse, não, eu quero falar com o aleijado. Aí aquele que humilhou, aquele que jogou, aquele que depredou, aquele que faz passar fome, aquele que te subestimou, aquele que estava cuidando de você de favor, agora tem que ir lá e pegar você no colo. Peraí, aleijadinho, o rei quer falar com você. Pega o aleijadinho no colo e vem. É esse aqui? Ele disse, é. Esse aí é o Mefibosete? É, esse aí. Pois é, eu quero dizer para ele que ele pega as coisas dele aí e vambora. Ou melhor, nem pega nada, vambora direto. Entra aqui na carruagem. Se o aleijado diz, eu vou morrer. Vai me matar. Lembrou de me matar. Sou descendente de Saul, agora vou morrer mesmo. Entra dentro da carruagem.
Volta para o palácio. Quando está entrando dentro do palácio, já vem os serviçais. Medem o corpo do aleijado. Diz, aleijado, nós vamos fazer uma roupa para você. O rei diz, não é só roupa não. Ele, enquanto eu tiver mesa nesse palácio e comer na mesa, ele vai comer junto comigo. Por que você vai fazer isso, rei? A minha consciência falou. E quando a minha consciência fala, é voz de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nesta manhã? A tua consciência precisa estar a serviço da voz de Deus. Se você crê nessa palavra, fique em pé comigo, que eu já falei demais. Mas fique em pé adorando ao nome do Senhor. Fique em pé adorando ao nome do Senhor. Fique em pé exaltando a Ele. Glória a Deus. Sabe o que me envolve também na vida de Davi? É que quando ele tem essa ideia da consciência de Deus falando com ele, meu irmão, ele põe-se a meditar no seu solilóquio. O que é isso, pastor? Na solitude da vida dele. Quando ele não tem amigos, parentes, família, quando ele não tem ninguém, ele pega o papel, pega a caneta e diz, o que eu vou dizer para Deus hoje? Aí ele está sozinho. Quando ele está sozinho, ele vive o solilóquio dele. E ele diz, já que eu não tenho nada aqui, mas tenho riqueza, não tenho amigos, eu vou fazer o quê? Eu vou convidar a minha alma, no original, a minha consciência, para que adore a Deus. E ele diz assim, alma, ó minha alma, bendize ao Senhor. Porque quando a minha alma, a minha consciência bendizer ao Senhor, tudo o que existir em mim bendirá ao seu santo nome. 103, lembra? Então o que eu quero te pedir nessa manhã? Quero te pedir que você, por favor, preste a sua consciência para o Espírito de Deus falar. A partir de hoje não vai crendo em qualquer profeciazinha que aparece, não. A partir de hoje não vai crendo em qualquer sapateadozinho, não. Por favor, ouça a voz pastoral. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz da palavra. Ouça a voz da pregação. Ouça a voz da tua consciência pura diante de Deus. Faça uma oração hoje, Senhor. Destrói a crosta criada por Satanás ao tentar fazer com que a minha consciência fique cauterizada. Arranca fora a crosta, deixa a ferida aberta para me sentir mais. Eu quero sentir a tua presença, Jeová. A minha consciência está diante de ti, Senhor, usa-me. E com a autorização do pastor, eu quero pedir, se você foi tocado por essa palavra nessa manhã e quer um sacode de Deus nessa manhã, sai do seu lugar e viaja aqui na frente, venha voando. Você pode vir um pouco mais à frente? Quer encher mais aqui? Vem, enche mais aqui. Pastor, o senhor trouxe o pó do avivamento, o senhor vai jogar o terno na gente? Não. Pastor, o senhor vai gritar no microfone aí pra gente sentir alguma coisa? Não. O que o senhor vai fazer, pastor? Assoprar em nós? Jogar a mágica do avivamento? Não. Pastor, o que o senhor vai fazer? Eu vou orar. Não tem nas minhas mãos poder ou efeito nenhum de consumir a tua alma e fazer você sentir a palavra. Se ela não tocou, não sou eu que vou te tocar. Agora, se ela te tocou, se solte nessa manhã. Se solte nessa manhã. Como é que é, pastor? Se despreocupa hoje, desliga da terra. Esquece da conta que tem que pagar amanhã. Esquece da parcela do aluguel atrasada. Esquece da parcela do carro vencida. Esquece daquela dívida no Brasil. Esquece da travessia pelo México. Esquece da mulher, esquece dos filhos. Liga no céu, liga no céu. Liga no céu agora. Se quiser ficar de joelho, fica. Se quiser ficar em pé, fica agora. Por favor, dá lugar ao Espírito Santo e deixa Ele falar tonitruantemente nessa noite. Deixa Ele mover, deixa Ele tocar, deixa Ele encher. É a palavra do Senhor ministrada para você em nome de Jesus. Se você crê, recebe, pega. A palavra do Senhor foi liberada. Se você veio receber poder, receba. Você pediu poder, receba poder de Deus. Receba a glória do Senhor, receba a unção do Espírito. A voz de Deus fala e ecoa nessa casa. Eu estou vendo línguas estranhas aqui. Eu estou vendo lágrimas aqui diante do altar. Eu estou vendo gente se entregando. Não se preocupe com nada. Não se preocupe com o irmão. Não se preocupe com a irmã. Não se preocupe com nada. Se solte hoje. Deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Pastor, eu já acreditei muito em profecia. A partir de hoje você vai crer mais. Mas vai dar lá percepção espiritual, Senhor. Pastor, o que é isso, pastor? Um monte de homem desse tamanho chorando aqui diante do altar.
Se quebra mesmo. Dá lugar mesmo. Diga: Senhor, a partir de hoje eu vou pregar a tua palavra. Eu vou anunciar a tua voz, Senhor. O mundo está carente da voz. O mundo está carente da voz. Usa a tua, meu irmão. Abra a tua boca, abra a tua boca. Pastor, eu não sei falar. 81 de Salmo, verso 10. Abre a tua boca que eu encherei, diz o Senhor. Abre bem a tua boca que eu encherei. Abra a tua boca hoje. Começa dando glória. Começa dando aleluia. Aumenta o volume do glória. Aumenta o volume do aleluia. Aumenta o volume da adoração ao Senhor. Se solta nessa casa. Foi Deus que falou com você. Aonde estão os pentecostais comigo agora? Aonde estão os pentecostais comigo agora? Está proibido falar em português, está proibido falar em espanhol, está proibido falar em inglês, mas está autorizado a falar o idioma do céu. Fala em línguas estranhas agora, vai. Ramanda gai chomene kandaramanda gaturi terebede kandaramanda gataya uremanda kandaramanda kashuri ambaramandaya uramanda kandarata kete shiterebede kelemene gedei urakata siderebede kodaramanda haya adarashite kerebete keterebede gelebe shiberebede kandaramanda bashaya ravaya batoto reketerebe tirabashara bahaya wete perebata taya teterebede kalaba sho mandarabada kadarabatandarabataya terekoba kamadoreai ibako Vashaye, Iramato Cometere, Tambacanda, Labachaba, Torrebetere, Urebekete, Shibete, Rebecai, Arabashio, Bahasi, Ebedecamba, Obecomendravias, Ribacoba, Caterebiando, Rabashi de Comandarahas. Tá liberada a unção, tá liberada a unção, tá liberada a unção. Tá liberada a unção, tá liberada a unção, tá liberada a unção. Tá liberada a unção sobre você. Tá liberada a unção sobre você. Tá liberada a unção sobre você. Pega ela em nome de Jesus. Está liberada a unção sobre você. Desce neste santuário a glória do eterno Deus e lota os nossos corações. Satura, Senhor Deus. Satura, Senhor Deus, essa casa com a tua glória. Satura, Senhor Deus, essa casa com a tua glória. Satura, Senhor Deus, essa casa com a tua unção. Satura, Senhor Deus, essa casa com a tua unção em nome de Jesus. Receba a unção de Deus em nome de Jesus. Receba a graça do eterno. Isso não é jargão pentecostal, não. Isso é poder de Deus que estamos vivendo. A evidência do Espírito está aqui. A evidência do Espírito está aqui. A evidência do Espírito está aqui. Receba. Deus, na tua presença eu estou. Senhor, o Senhor sabe das minhas falhas. Eu sou falho, Senhor, mas eu vivo pela tua misericórdia e pela tua bondade. Eu vivo pela fé. O Senhor sabe das minhas necessidades como homem. O Senhor sabe das minhas necessidades como pastor. O Senhor sabe das minhas necessidades como pai de família. O Senhor conhece a minha alma mais do que eu. Por dentro e por fora o Senhor me conhece. Ainda que eu era formado, Senhor, o Senhor já me entretecia. O Senhor já me conhecia. Agora, Senhor Deus, eu oro a Ti no nome glorioso de Jesus. E a minha oração é intercessória e inclusiva. A minha oração é intercessória por estes irmãos, mas inclusive a mim também, meu Deus, eu me incluo, Senhor, abaixo dessa intercessão, e eu te peço, Senhor, sacode a nossa alma, sacode o nosso coração, Jeová, enche mais,
manhã. Enche mais, enche mais, dá mais graça, dá mais unção. O povo quer poder, balança esta casa com teu poder. Não há limite para o seu enche, 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 enche o nosso vaso, Senhor, até transbordar. Nós precisamos mais da tua palavra, nós precisamos mais ouvir a tua voz. Ensina-nos a ouvir a tua voz. Pai, dispensa da autoridade celeste aí dos céus sobre nós aqui nessa manhã. Senhor, impregna ministérios aqui na unção do teu Espírito. Senhor Deus, bota, Senhor Deus, mais unção nesse ministério. Senhor, põe mais fogo, Senhor Deus, na mão desses irmãos, dessas irmãs. Senhor Deus, que eles possam encher esta casa de almas para serem ganhas por Ti, Senhor, após esta palavra, após serem tocados pelo Teu Espírito para poder pregar. E uma coisa mais, Senhor, reaviva nossa consciência para ouvir a Tua voz. Tira, Senhor, a crosta da ferida. Faz a gente sentir mais a Tua presença. Faz a gente ouvir mais a Tua voz, Senhor. Manda dos altos céus nesta manhã sobre nós um quinhão a mais da Tua glória, um quinhão a mais do Teu Espírito. Satura a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus eu oro. No nome de Jesus eu peço. E com confirmação, Senhor, da Tua palavra, eu peço que o Senhor derrame sobre nós nesta manhã um batismo de quebrantamento. Quebranta ainda quem não chorou. Desentope o canal lacrimal para que venha chorar. Senhor, desperta a consciência de alguns em nosso favor. Desperta a consciência do rei em nosso favor. Somos imperfeitos, assim como Mefibosete, mas desperta a consciência de alguns, inclusive a nossa, Senhor. Desperta, Senhor Deus, o nosso solilóquio. Quando estivermos aflitos, sozinhos, que tenhamos ainda a nossa consciência para Te adorar, para Te glorificar. Senhor, se Tu estás nesta palavra que eu estou ministrando e pregando segundo a Tua autoridade, visita esse povo agora, num mover sobrenatural. Agora, meu Senhor, enche. Aleluia. Se você pode, abrace alguém do seu lado e diga: a partir de hoje eu sei um pouco mais do que a voz de Deus. Abrace alguém, profetize com esse alguém, chore com esse alguém. É um momento é um momento de comunhão com a igreja agora. Agarra alguém que está do seu lado e diga: a voz do Senhor falou comigo nessa manhã. Eu sou indigno, mas ela fala comigo. Eu sou indigno, mas ela toca o meu coração. Eu não mereço, mas ela toca o meu coração em nome do Senhor. Seja tocado por esse alguém aí. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela glória do Senhor. Isso é manhã de avivamento. Isso é manhã de poder. Receba! Que grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra além de Ti, não há outro além de Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outra igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
prihajutibieya valoyu Chudisattva e veliki e drugov vai assinar prihajutibieya valoyu Chudisattva e veliki e drugov vai assinar o tivili ti prekrasne i vili i drugova nekakti i drugova nekakti o tivili ti prekrasne i vili i drugova nekakti i drugova nekakti как ты прихожу тебе я аллилуйя чудеса твои великие и любовь твоя сильна прихожу тебе я аллилуйя чудеса porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Amém. Toma o seu assento, querido. Já estamos terminando. Maravilha. Jesus encheu as nossas vidas nesta manhã, não é? Trouxe renovo, trouxe alegria, trouxe gozo. E é isso que nós precisamos fazer, querido. Pregue a palavra, anuncie Jesus.